Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mente Artificial. Hoje o tema será a IA em movimento, transformações na indústria de software e o futuro das profissões. E temos aqui hoje um convidado muito especial, Alan Rafael Facchini. Eu vou ler o currículo dele, depois eu vou passar a palavra para ele dar um alô para vocês. Alan possui 15 anos de experiência na indústria de software, sendo 10 deles atuando em empresas do Vale do Silício. Em 2016, ele fundou a Magrathea Labs. Era uma empresa que foi adquirida em 2021 por uma startup americana chamada Trusted. Ele é graduado em Ciência da Computação pela UDESC e é mestre pela Escola Politécnica da USP, onde lá ele desenvolveu vários trabalhos aplicando IA, Inteligência Artificial. Ele também é conselheiro das associações FabLab Joinville e Joinvale. Até sobre FabLab Joinville ele vai falar alguma coisa depois. Alan, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pelo convite, professor. É um prazer estar aqui com vocês. Ok. Então vamos lá? Vamos para esse primeiro bloco. Será a jornada da IA do passado ao presente. Então vamos ver assim algumas coisas com relação a isso. Alan, a tua trajetória pessoal se conecta com a evolução da IA? Bom, eu comecei a estudar e me interessar pelo tema fazendo o curso de computação, né? Então, isso foi eu entrei no curso em 2007 e já em 2008, 2009 começou a rolar esse interesse, assim, né? Então, meu projeto de conclusão de curso foi sobre redes neurais, fui assessor do professor da disciplina também, né? E uma coisa interessante assim que aconteceu... Professor Cláudio? Desculpa. Não era o professor Cláudio, o professor Wilson Vieira, na época, Vieira, tá, que é um pupilo do professor Cláudio. Mas eu tive o prazer de trabalhar com o professor Cláudio também. E uma coisa que aconteceu assim bem legal, dado esse interesse, acabei fazendo meu trabalho de conclusão de curso na área, né? Quando eu fui buscar um estágio, em 2011 isso, eu achei uma empresa aqui em Joinville que estava montando sistemas de monitoramento de redes sociais. Certo. E existia um problema ali de querer categorizar se as mensagens eram positivas, negativas, neutras, quem eram as pessoas, enfim, várias questões ali que computacionalmente é muito difíceis de fazer e com inteligência artificial você também tem seus desafios, mas você conseguia resolver esse tipo de problema, né? Certo. Então, em 2011, no meu estágio, eu tive essa oportunidade já de começar trabalhando nessa área, né? Okay. E, enfim, a minha carreira ela foi progredindo, acabei indo trabalhar em outro lugar de forma remota, né, para fora. Daí, sem trabalhar em IA, mas sempre estudando. Fui para o mestrado. Certo. Fui para outra empresa, que daí sim é onde eu usei massivamente, inclusive essas técnicas que a gente fala bastante hoje em dia, né? Hoje está na moda os modelos de linguagem. Modelos de linguagem. Né? Você já usava naquela época? Não naquela época, né? Mas eles são baseados nessa mesma estrutura de redes neurais. Entendi. Que a gente chama de aprendizado profundo. Né? Porque eu trabalhava com imagem. E daí... nessa época, né, surgem outras coisas na minha vida, surge o FabLab e interagindo com o mercado, eu e meus sócios, a gente tem a ideia de montar uma empresa. Inicialmente, nossa vontade era ter uma empresa focada em Data Science, Big Data, Inteligência Artificial, né, que era o que interessava a gente na época. Certo. Mas, daí olhando o mercado, assim, a gente acabou vendo que uma consultoria em desenvolvimento de software tinha bastante abrangência e a gente acabou crescendo fazendo isso, assim, né? Então, fizemos vários trabalhos relacionados com IA, mas no geral a gente foi uma consultoria de desenvolvimento de software. Tá. E você falou agora sobre o FabLab. Eu me lembro que há uns anos atrás houve a fundação do FabLab. Dá para contar um pouquinho dessa tua experiência do FabLab aí? Sim. Pessoalmente, assim, ele acontece quando eu fui para o mestrado, né, em 2014, 15, em São Paulo, daí fui morar lá. E daí quando eu estou voltando para Joinville em 2016, eu comecei a pensar
Por que não montar em Joinville? Não tinha ideia ainda assim do Fab Lab, né? O que a gente tinha começado na época, por causa desse interesse de IA, foi a comunidade de aprendizado de máquina de Joinville. Entendi. Né? Onde a gente fala temas de data science, aprendizado de máquina. Tá. E então ali a gente começa a montar uma comunidade e daí, através de uma provocação do secretário de Desenvolvimento Econômico da época, o Danilo, certo, a gente participou de algumas reuniões para pensar mudanças na cidade, o que a gente gostaria de ver na cidade. E daí eu acabei levando essa ideia, né? E apareceram várias pessoas interessadas e a gente acaba daí fundando a associação Fab Lab Joinville. Que legal. E dessas coisas estão meio conectadas porque o Fab Lab é esse lugar onde a gente organiza comunidades de tecnologia. Certo. Tem um espaço físico também, né, onde você pode ir. E onde é hoje esse espaço físico? Hoje ele fica lá no Ágora Tech Park, que fica dentro do Perini. Né? Ah. E qualquer pessoa pode ir lá. Pode ir lá? Se eu quero imprimir um protótipozinho lá, posso ir lá? Você pode... Paga alguma coisa? Existe uma taxa de associação ou de impressão, mas são valores bem pequenos. Né? Então, por exemplo, se você quer se associar, é R$50 por mês. Mas também, dependendo do projeto, se for um projeto legal, interessante, que tem algum benefício social, a gente aceita de forma gratuita também, né? Tá. Entendi. Tá. E me diga o seguinte, na tua visão, qual foi realmente o verdadeiro, a virada da chave para a IA nos últimos 15 anos? Certo. É legal contextualizar assim, que quando a gente fala em inteligência artificial, né, essa é uma área gigantesca, né? E se você for olhar para a história da computação, a gente criou os computadores querendo criar a máquina inteligente. Exato. Então, assim, quando você olha para o computador ali, a unidade de processamento, memória, tem a questão de visão, sensores. O que a gente está tentando reproduzir ali é o que, né, a gente sempre acreditou que fosse como os seres humanos e animais funcionam, né? Então, o desenvolvimento da IA está intimamente ligado com o desenvolvimento do computador, né? Então, a criação do primeiro neurônio digital, a abstração matemática e eletrônica do neurônio vem antes dos modelos computacionais, desse formato de computador que a gente usa até hoje. 1943. Isso. E então, assim, é uma área muito grande, tem muita coisa diferente dentro dessa área, né? E daí, hoje em dia, a gente está acostumado a olhar para essas interfaces de chat, né? Os modelos de linguagem e de imagem que estão virando comum, né? Mas, voltando à sua pergunta, o que realmente transformou a indústria nos últimos anos foi um evento que aconteceu em 2012. Então, na academia, a gente usa competições para saber, benchmarks, né, em inglês, para saber qual é o modelo que é melhor em resolver uma tarefa. E daí tem essa competição que é para, dado uma imagem, o algoritmo ele tem que identificar qual que é o objeto ou animal, ou o que está presente naquela imagem. Certo. E daí em 2012 acontece uma revolução, assim, tem um salto de qualidade muito grande. E é a primeira vez que uma rede neural desempenha melhor que outros tipos de algoritmo nessa competição. E deu um salto. E o que fez esse salto acontecer foi que a gente começou a usar placas de vídeo para treinar redes neurais. Daí tem um evento muito interessante, né? Você imagina assim, a NVIDIA, as grandes empresas, elas estavam pesquisando e pensaram, vamos usar placas de vídeo, faz sentido? Certo. Mas não foi assim que aconteceu. Foram estudantes dentro dos seus quartos que usaram os seus computadores gamers para desenvolver um trabalho acadêmico. Então ali foi a primeira vez assim que, a gente pode aproveitar esse poder computacional para resolver problemas que não são propriamente gráficos, né? A placa de vídeo ela tem essa função de fazer cálculos gráficos. Certo. E daí em 2012 então a gente aproveitou essa tecnologia para treinar redes neurais. Foi aquela rede AlexNet? AlexNet. Né? Isso. Tá. Beleza. E te pergunto, como é que você enxerga hoje, porque, com toda essa evolução que você acabou de falar, como você enxerga o impacto
do custo de inferência dessa... Porque a IA hoje está muito popularizada, né? Então, como é que você enxerga esse impacto desse custo de inferência nessa popularização tão grande da IA? Certo. Uma coisa que é importante a gente entender é que quando você entra lá no chat GPT ou em outras interfaces de chat, né? O WhatsApp hoje em dia tem a própria interface de chat. O WhatsApp te disponibiliza de graça isso, né? Pois é. Só que não significa que é barato. Essas tecnologias elas são muito caras e demandam uma infraestrutura extremamente cara e que consome bastante energia elétrica. Então, nesse momento, mesmo quem está pagando para usar essas infraestruturas está sendo subsidiado por investimentos de capital de risco nessas empresas, né? Mas por que tem alguém pagando para que eu use? É uma estratégia de mercado de tecnologia, né? A gente fala das startups, né? Essa é uma estratégia de você abrir o mercado, atrair o público consumidor e fazer integrações, né? E, sendo bem honesto, assim, criar dependência, porque daí aquilo se transforma num produto indispensável na vida das pessoas, né? É claro que também a gente vem tendo todo um trabalho de pesquisa e desenvolvimento tecnológico de diminuir esse custo de inferência. Isso vem acontecendo. Tá. E é muito engraçado, você olha assim, a diminuição do custo, ela é muito similar à diminuição do custo computacional, né? Então, se você for olhar para os computadores, a gente tem um aumento do poder de processamento deles e o preço diminuindo. Então, são curvas inversas. Total, né? E a mesma coisa acontece com esses modelos de IA. A gente está conseguindo diminuir o custo do hardware para processar eles e deixar a tecnologia mais eficiente e aumentar a velocidade de processamento também. Tá. Você acredita... Pô, isso aí é uma boa pergunta. Que a gente está vivendo hoje... Porque isso hoje é uma vibe, é uma hype. Essa hype é passageira ou você acha que essa será uma transformação duradoura assim, para a IA? Certo. Existem nuances nessa pergunta, né? Porque a boa da verdade é que o mercado de tecnologia ele vive dessas ondas, né? Então, se você olhar na história recente, você vai ver a onda do Big Data. Lá em 2018 teve a onda dos chatbots. Foi. Daí tem a onda de criptomoedas, tem a onda de blockchain, NFT. E a gente vai tendo essas ondas, né? Nesse momento, a gente está surfando essa onda da inteligência artificial. Então, você me pergunta, é uma onda passageira ou não? Eu acredito que não é, né? Passageiro. O que a gente está desenvolvendo hoje é uma infraestrutura que ela vai continuar sendo usada e a gente vai continuar desenvolvendo outros tipos de tecnologia que a gente talvez nem imagina. Nem imagina, né? Porque a gente está criando essa infraestrutura que funciona como uma plataforma para que novas ideias, novos tipos de produtos sejam criados. Mas o que eu acredito é que, de fato, em algum momento, a gente deve ver uma certa recessão, assim, que é aquele momento assim, a nossa expectativa estava... a gente estava muito otimista sobre o que vai acontecer. As coisas vão acontecendo, né? Na tecnologia é muito difícil você querer duvidar que alguma coisa vai acontecer. Não dá, mas, muito provavelmente, não com o nível de otimismo e... a velocidade que se espera. Você imagina, olha o que já aconteceu nos últimos 20 anos, cara. Meu Deus do céu. E, professor, tem uma coisa que eu acho importante, assim, geralmente a gente olha para a tecnologia, assim, e olha ela de forma isolada, né? Mas tecnologia é um pilar da humanidade, assim, né? Então, você tem outros pilares. Você tem uma questão cultural que varia de lugar para lugar. Tem uma questão de ordenamento jurídico também, que cada país ou região se organiza de um determinado jeito. E tem os impactos dessa tecnologia, né? Um amigo meu me fez uma provocação um tempo atrás que eu acho que é bem interessante. Assim, na biologia, a gente já é capaz de clonar seres humanos, se a gente quiser. Sim. Por que a gente não faz?
Pois é. Porque existem outras questões que são importantes para nós como seres humanos, né, que impedem que a gente dê esse passo. Então, essa é uma reflexão que eu acho que é importante a gente ter como sociedade, nação, né, indivíduos, é entender, beleza, eu tenho essa tecnologia disponível, eu posso fazer algumas coisas com ela, mas qual é o impacto disso em outras coisas que são importantes para mim, para minha família, para minha comunidade, né? Entendi. Bom, eu penso que vamos terminar agora este bloco e aí continuaremos no próximo. Até mais. Olá, agora estou com vocês de segunda a sexta às 19h45, aí na TV da cidade, com A Palavra Final. De Brasília, Alexandre Garcia. Olá, eu sou Paula Leal, âncora de Oeste Sem Filtro. E eu estou aqui para convidar você a acompanhar aqui na TV Cidade de Joinville nosso programa diário. De segunda a sexta-feira, a partir das 17h45, eu espero você junto com os meus parceiros de bancada. Ana Paula Henkel, Augusto Nunes, Alexandre Garcia, Adalberto Piotto, Silvio Navarro e Rodrigo Constantino. Você é nosso convidado. DVA, primeira representante em Santa Catarina da marca BYD. Líder mundial em vendas de veículos eletrificados. DVA BYD. O futuro já começou. Olá, pessoal. Estamos de volta. Vamos para o bloco 2. Alan, estamos aqui com Alan Facchini. Recapitulando, né? Você que está chegando agora. O bloco 2 será a indústria em transformação da empresa Magrateia Labs, que era a empresa que o Alan fundou, para depois ir para a Trusted, que é uma startup americana. Então vamos lá, Alan. Você foi o cara que fundou a Magrateia e depois viveu essa experiência de aquisição, né, de empresa. A IA te influenciou, chegou a influenciar esse ciclo? Com certeza. Quando eu abri a Magrateia, né, eu e meus sócios, né, a gente tinha essa vontade, né, inclusive a gente falava, a gente quer trazer a inteligência artificial para o Brasil, né, 2016, 2017, então não era algo que massivamente, nada. Difundido, assim. Então a gente tinha essa ideia, porque a gente já trabalhava de forma remota para empresas americanas, tinha essa experiência e via pouco dessas tecnologias sendo usadas aqui. Mas daí no decorrer do caminho, né, você como empreendedor, você entende que existe aquilo que você quer fazer e existe aquilo que o mercado está precisando. Né? Então a gente viu que existiam várias dores do mercado que a gente podia atender sem necessariamente usar a inteligência artificial. Entendi. Então essas tecnologias mais avançadas, elas eram uma ferramenta no nosso cinto de utilidades, né? E quando fazia sentido, a gente propunha propunha o uso delas, né? Mas daí essa é uma coisa interessante, assim, quando a gente olha para o mercado, né? A gente hoje em dia parece, você entra na internet, redes sociais, IA. Meu Deus. Mas a gente não se dá conta, assim, que talvez essa seja uma tecnologia certa para o problema errado, né? Então a gente está tentando colocar essas tecnologias em todos os lugares e muitas vezes criando experiências piores ou deixando processos piores, tentando aplicar essas tecnologias, né? Tá. E outra coisa também é que muitas empresas não estão num nível de maturidade que às vezes faça sentido aplicar essas tecnologias, né? O que eu quero dizer com maturidade? Às vezes nem tem processos bem definidos, não tem uma governança de dados. Às vezes poderia fazer com um custo bem menor a mesma coisa usando tecnologias mais simples de automação, né? E aí você enfrentou isso, porque aí o cara também não sabe, como é que faz, como é que sabe. Eu já trouxe convidados aqui, eles já relataram exatamente esse problema aí, tá? Exatamente. Então, te pergunto, qual foi o teu maior desafio de lidar com a IA na escala de produção? Pô, isso aí é uma boa pergunta. Teve desafios? Foi
O maior desafio e o que eu mais gostei de trabalhar até hoje foi para uma empresa, né, americana, que eu trabalhei entre 2015 e 2016, onde a gente fazia uma coisa que eu não acho muito legal hoje em dia, mas na época era comum, que era conectar nas redes sociais, pegar os dados das pessoas e analisar esses dados, né? Então, essa experiência ela foi muito legal, assim, porque quando você fala... Tipo Twitter, pegava no Twitter. Tipo Twitter, Instagram... Twitter que a gente puxava, né? Hoje em dia é tudo fechado, né? Por uma questão de segurança, mas também por uma questão de mercado dessas empresas, claro, né? Mas na época era tudo muito aberto. Então, essa experiência ela foi muito legal, assim, porque quando você fala conectar no Instagram para analisar os usuários do Instagram, significa que tu tá recebendo terabytes e terabytes de dados, e você precisa ter toda uma infraestrutura de hardware e software que consiga processar isso, né? Então, nessa época eu consegui aplicar várias tecnologias com as quais eu nunca achei que ia trabalhar, né? Que são tecnologias de empresas muito grandes. Então, as tecnologias de Big Data, de Deep Learning para análise de imagens, né? Então... Você fazia só análise de imagem ou fazia análise de sentimentos também? Análise a gente identificava, o produto era bem legal, assim, a gente vendia esse produto para algumas marcas grandes, como Coca-Cola, Heineken, Amazon. Então, por exemplo, pegar como exemplo a Heineken, né? O que uma marca como a Heineken quer olhando a foto das pessoas no Instagram, né? O que a gente fazia? A gente analisava as fotos e tentava identificar a marca da Heineken na foto. Então, essa era uma coisa. Então, a marca, ela conseguia ter uma noção da onde a marca está aparecendo nas redes sociais e como ela está sendo usada. Entendi. E daí, essas marcas faziam algumas campanhas interativas, né? Então, por exemplo, eu quero imagens que tenham a marca da Heineken, apareça a garrafa da Heineken e seja na praia. Então... O cenário teria que ser praia. Na praia. Então, esse sistema, né? Então, essa era uma parte, fazia análise, identificava essas imagens. E daí, na outra parte, automaticamente a gente pedia para as pessoas que tiraram essas fotos o direito de uso para que a marca pudesse usar de forma legítima essas imagens nas campanhas de marketing deles, né? Porra, legal. Bom, você disse que trabalhou em empresas no Vale do Silício. Como é que deve existir, acredito eu, uma cultura de inovação? O que você aprendeu dessa cultura de inovação deles lá no Vale do Silício? Pergunta complicada também, né? Porque a gente cria esses mitos, né? Pois é, que lá é o paraíso, né? Sim. Então, uma coisa que eu acho... tentando contextualizar, assim, dar um pouco mais de visão global, assim. A primeira coisa em termos de educação, as nossas universidades estão no mesmo nível de universidades americanas das pessoas que trabalham nessas empresas. Eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que estudaram em Berkeley, Stanford, e eu estudei na UDESC, depois fui fazer um mestrado na USP, e eu posso dizer assim que em termos de conhecimento, a gente tem o mesmo nível de conhecimento. E parece bobo assim, mas quando você olha a grade de um curso de computação em Stanford, você vai ver que vários dos livros que eles usam são os mesmos que a gente usa aqui. Então, o conhecimento ele é o mesmo, né? Existem algumas coisas nas universidades que mudam, que é o que acontece fora da sala de aula, que é mais pesquisa, mais extensão, mais pessoas explorando ideias de negócio, né? Isso acontece mais lá. Então, né, para tentar desfazer esse mito assim, são pessoas muito mais inteligentes do que aquilo que a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia, não. Não é. Gente que nem a gente. Se você fez um curso de computação, às vezes, inclusive, tem várias pessoas que nem curso de computação têm, né? Se formaram, às vezes, em engenharia, às vezes não tem uma formação específica, acadêmica, né? Então, não tem essa questão, assim, né? Mas uma coisa que é muito diferente se trabalha muito. Então, não existe muito horário de trabalho. Você começa cedo, vai até tarde, sábado, domingo, às vezes. Eu tive um caso, eu passei 2 meses lá
durante um período. Isso foi dezembro e janeiro. Eu passei o dia de Natal trabalhando nesse período, porque a gente estava construindo essa infraestrutura que eu comentei para você, né? Tá. Então, assim, essas empresas, né, elas são movidas a muito trabalho duro. Mas também, né, qual que é o ingrediente secreto? Assim, tem muito trabalho e tem muito dinheiro rolando também. Então, se criou, né, esse, vamos chamar de ecossistema, que naquele lugar ali, né, se você quer criar uma empresa de crescimento rápido, recebendo investimento, ali é o lugar. Então, todos os fundos de investimento têm um escritório ali ou nasceram ali, né? E daí a dinâmica é você injeta dinheiro e você fica iterando, né, o seu produto, validando ali no mercado até o momento que você percebe que você validou aquela ideia de negócio. Então, eu gosto de dizer assim que tem um certo quê de força bruta. E daí, como tem dinheiro disponível, você consegue ficar testando ideias e validando elas no mercado. Certo. Né? Então, tentando fazer um paralelo aqui com a nossa realidade, a gente não tem tanto dinheiro disponível para, né? São poucas empresas que têm acesso a esse mercado de investimento. Tá. Então, uma coisa que eu gosto de dizer é que, cara, se a gente investir mais em gestão, se a gente ficar melhor em gerir um negócio e em validar de uma forma mais eficiente ideias, talvez a gente consiga ser competitivo, né? Porque quando eu olho para a forma como as coisas acontecem lá, tem bastante desperdício, né? E a gente está vendo isso nesse momento, a preocupação desse mercado de investimento, preocupado com o desperdício de dinheiro, porque a gente teve um aumento da taxa de juros americana, que para eles é alto, 5,5%, a gente está aqui 14%. Então, 5,5% para eles é alto, e os investidores estão chegando para as empresas dizendo assim, olha, está valendo mais a pena comprar títulos da dívida do governo americano do que investir em capital de risco aqui no seu negócio. Já chegaram nesse nível já. Sim, por isso que a gente tem visto no mercado de tecnologia o que a gente chama de layoffs, as demissões em massa, né? Tá. Porque as empresas agora estão tentando se tornar operacionalmente eficientes. Então, é muito interessante olhar essa dinâmica assim, e ver que, cara, talvez se a gente tivesse a mesma quantidade de dinheiro, a gente conseguiria ter o mesmo tipo de dinâmica de desenvolvimento tecnológico aqui, né? Legal. Pois é. Você poderia falar alguma coisa sobre, por exemplo, o desenvolvedor hoje, o cara que hoje trabalha como desenvolvedor nesse contexto de IA, o dev, né? Houve uma mudança no papel desse cara agora? Porque algumas coisas mudaram, né? Elas estão mudando, né? A gente não sabe... É muito difícil, assim, alguém dizer exatamente o que vai acontecer, né? A inteligência artificial vai tirar o trabalho de tais pessoas ou vai transformar de determinada forma o trabalho das pessoas. Assim, é muito difícil fazer essa previsão, até porque existem várias falhas na tecnologia que a gente ainda está corrigindo, né? Mas o que tem acontecido no mercado é que essas ferramentas têm sido integradas no dia a dia dos desenvolvedores, dos programadores, e elas têm se tornado como se fossem um assistente, né? Então, eu converso com essa ferramenta. Na verdade, às vezes nem conversa, elas hoje em dia estão sendo integradas no editor de código. Então, ela dá sugestões proativas, né? E o que eu acredito, assim, olhando para o que a gente tem, né, sem tentar prever o que vai acontecer, é que várias tarefas que a gente faz no dia a dia, como escrever testes automatizados para garantir que o sistema não quebre, certo. Melhorar código, que a gente chama de refatorar, né? Tentar descobrir por que um determinado bug, um problema no sistema está acontecendo. Para essas coisas, essas ferramentas, eu
consigo ver assim um futuro próximo onde Isso é fantástico, né? Elas vão estar tão integradas que a gente não vai nem ter... A gente não vai pensar assim, eu estou interagindo com uma inteligência artificial. Não, é mais uma ferramenta. Integrada no dia a dia, né? Concordo. E te pergunto, quais são assim, os erros mais comuns que você acha hoje quando o cara trabalha em termos de projetos, desenvolvendo projetos para IA? Tem algumas falhas? Acho que tem, né? Tá todo mundo muito empolgado com isso, né? Criar agentes e tal. A palavra de 2025 são os agentes inteligentes, né? Então, como está todo mundo muito empolgado e existe esse sentimento de, né, o pessoal chama do FOMO, né? Fear of Missing Out, né? O medo de que eu estou ficando para trás, né? Tá. Então, tá todo mundo meio com esse sentimento. Às vezes a gente vai... aborda um determinado problema sem fazer a pergunta certa ou sem necessariamente entender qual que é o problema que a gente está resolvendo. Entendi. Então, a gente acaba, né, mudando a lógica, né, de eu tenho um problema, qual é a solução para esse problema, eu tenho uma solução, onde é que eu acho um problema para aplicar essa solução, né? Então, isso é o que tem acontecido bastante no mercado, assim. Conversando com colegas da indústria, né, outros empreendedores, é algo que o pessoal já está se dando conta, assim, que, cara, a gente está aqui rodando projetos de protótipos, pilotos, e a gente não consegue transformar isso num produto, daí, por várias razões, né? Entre elas, mas parece que aqui o processo ficou um pouco pior do que era antes, né? Então, para falar do lado ruim, né? Essa é uma coisa que eu acho que a gente tem se dado conta e faz parte de todo o ciclo de novas tecnologias, né? A gente está querendo experimentar, ver como é que isso funciona, e daí a gente começa a entender, beleza. É muito legal, tem às vezes até esse aspecto mágico da tecnologia, né? Sim. Eu tô falando aqui com o computador, mas quando eu aplico para resolver um problema, daí eu vou avaliar se, cara, faz sentido, não faz sentido. E eu acho que a gente está entrando nesse período em que a gente está começando a se dar conta, né? É claro, assim, quando você vai olhar de novo, né, em redes sociais, na internet de modo geral, às vezes, né, existe um marketing ali, existem empresas interessadas em que a gente use o máximo possível isso e que né, isso seja integrado no nosso dia a dia. Mas a gente acaba tendo uma ilusão que, está todo mundo fazendo essa parada aqui, está funcionando muito bem, mas quando você vai conhecer por trás dos panos, assim, cara, não está funcionando tão bem. O projeto que foi feito marketing, ele é uma prova de conceito só, ele não está integrado no dia a dia, né? Entendi. Então, existem produtos muito bons sendo entregues, existem processos sendo melhorados para essas tecnologias, certo. Mas nem tudo, né, que está na internet é verdade. É verdade. Então, quer dizer, ainda tem alguns errinhos, né? Tem que... Mas nada que dá para parar as arestas aí? De novo, né, a gente encara essa tecnologia como algo mágico, assim, parece que o computador está inteligente, ele vai conseguir resolver qualquer problema. Não é bem assim, não é só, conecta ali no sistema, ele sai resolvendo o problema. Entendi. Tem muita engenharia ao redor, tem muitos seres humanos escrevendo código para garantir que aquela inteligência artificial dê um resultado que faça sentido. Certo, né? Certo. Beleza, vamos encerrar esse bloco aqui, voltaremos no próximo. Show. Pessoal, fique por aí, já voltamos. Olá, agora estou com vocês de segunda a sexta às 19h45, aí na TV da Cidade, com A Palavra Final. De Brasília, Alexandre Garcia. Olá, eu sou Paula Leal, âncora de Oeste Sem Filtro. E eu estou aqui para convidar você a acompanhar aqui na TV Cidade de Joinville nosso programa diário. De segunda a sexta-feira, a partir das 17h45, eu espero você junto com os meus parceiros de bancada. Ana Paula Henkel, Augusto Nunes, Alexandre Garcia, Adalberto Piotto, Silvio Navarro e Rodrigo Constantino. Você é nosso convidado. DVA, primeira representante em Santa Catarina da marca BYD.
líder mundial em vendas de veículos eletrificados. DVA BYD. O futuro já começou. Estamos de volta. Vamos para o nosso último bloco. Esse bloco a gente vai tratar sobre o futuro do trabalho e do conhecimento. Algumas reflexões e qual o objetivo, o propósito disso tudo. Você tinha dito que, numa apresentação que você fez lá, inclusive no local onde eu trabalho, para uma aula magna que você deu, você falou lá na apresentação assim: nosso trabalho é pensar, porque nós somos da área, né? Quem é da nossa área, principalmente o pessoal lá que está sendo formado como são bacharéis em sistema de informação. Você diz que o nosso trabalho é pensar. O que você quis dizer com isso, na prática? Certo. Quando você olha para a teoria administrativa, né, gestão, a partir ali da metade do século passado, um pouco antes, se entendeu que aqueles trabalhos repetitivos, manuais, eles iam começar a se transformar, né, e virar o que a gente chama hoje em dia de trabalho do conhecimento, né? E isso está muito ligado com o desenvolvimento tecnológico, né, que tecnologias da informação, tal. Então, basicamente, assim, se você tem um trabalho hoje que você está lidando com o computador, está sentado num escritório, você é um trabalhador do conhecimento, né? Então, essa é uma coisa que acho que poucas pessoas param para refletir sobre, que, né, então o meu trabalho é pensar. Se eu trabalho com conhecimento, o conhecimento está dentro da minha cabeça, então o meu trabalho é pensar. E se eu trabalho com conhecimento, o conhecimento constantemente muda. Então, parte do meu trabalho também é adquirir novos conhecimentos ou adaptar esse conhecimento. Claro. Né? Então, quando eu levei essa reflexão lá para os estudantes, o que eu queria trazer é que se você vai trabalhar em alguma área do conhecimento, você tem que esperar que você vai sair da universidade, você vai sair do curso e você não vai parar de estudar. Não pode. Essa é uma ilusão, assim, né? Então, se você parar de estudar, de alguma forma você vai se tornar irrelevante no mercado de trabalho, né? Porque as ferramentas mudam, as tecnologias estão mudando, a forma de fazer as coisas mudam, a gente aprende a fazer as coisas de um jeito melhor. Então, essa é uma coisa que a gente precisa ficar ligado, é que a gente tem, né, estando nesse mercado, a gente tem que estar constantemente aprendendo e renovando o conhecimento para se manter relevante no mercado de trabalho. Né? Entendi. Te pergunto, com relação a essa tua apresentação também, quais são, digamos assim, as competências, os soft skills, eu acho, mais assim, nesse sentido, que você acha que sejam cruciais para o cara que é o profissional que vai se formar lá e vai ser no futuro? Tá certo. Então, muito provavelmente esse profissional ele vai trabalhar com um computador, né? Correto. Mexendo em planilhas, mexendo em sistemas e tal. Mas uma grande ilusão, especialmente nas áreas de tecnologia, né? De computação. Então, eu me formo, vou virar programador e a partir daquele dia eu não interajo mais com seres humanos. Eu só converso com o computador, escrevo código. Então, essa é uma ilusão, assim, né? Porque até é legal fazer uma distinção assim, o que é um programador do que é um engenheiro de software, né? Então, programador, você trabalhando sozinho no seu projeto, na faculdade. Com certeza você pode ser um programador numa empresa também. Mas com a complexidade das coisas que a gente faz hoje em dia, é muito difícil que você trabalhe sozinho. Então... Tem um time... Você está sempre trabalhando com outros programadores, né? Num time de programadores, e cada um ali tem um certo domínio sobre o sistema, ou tem um ponto mais forte que o outro, né? Um domina mais uma linguagem de programação, o outro outra. Um tem mais habilidade em fazer testes do que o outro. Então, esses times eles se complementam, né? Então, trabalhar com outras pessoas, saber se comunicar bem, é uma
habilidade essencial hoje no mercado de tecnologia. Saber se comunicar. E é muito engraçado ver que nos últimos anos a gente tem surgido nos cursos de tecnologia as disciplinas de soft skills. Tem isso agora, porque o pessoal... Eu acho isso muito engraçado, assim, porque realmente é uma demanda do mercado, assim, as pessoas se formam e não tem muita habilidade de se comunicar, e quando eu digo se comunicar, é coisa simples, assim, tá tendo um problema. É proativamente dizer que tem um problema. Tem muitas pessoas, né, que, caraca, tá tendo um problema, eu tô ficando muito ansioso, eu não sei o que fazer. E às vezes é só a questão, né, de ter ali a atitude de dizer, galera, tem um problema, não sei exatamente o que fazer, alguém pode me ajudar? Né? Essa é uma outra habilidade, assim, pedir ajuda, né? Pedir ajuda. Que nem eu falei, a gente está constantemente aprendendo. Mas você não sai de um curso, volta para o seu trabalho no dia a dia e daí você vai aplicar só aquilo que você viu no curso. Às vezes você precisa resolver um determinado problema ali de código que você não viu no curso. Nunca viu antes. E outra coisa é que a tecnologia ela é tão complexa que você não consegue manter dentro da sua cabeça todas as chamadas de função existentes no sistema. Entendi. Ou nas bibliotecas de código que você usa, né? Então, você precisa pedir ajuda. Você vai pedir ou para o seu colega de trabalho, ou para o Google, ou para o ChatGPT. Né? Para alguém você vai ter que pedir ajuda. Entendi. Me diga o seguinte... Bom, você falou que um dos soft skills da habilidade, competência que o cara tem que ter é comunicar. E como ele trabalha em time, vai ter que haver o esquema da trabalho colaborativo, né? Qual você acha é o papel dessa comunicação e dessa colaboração no mundo... Porra, é máquina, né? Estamos rodeados de máquinas. Sim. Essa pergunta é interessante você me fazer, porque hoje mesmo eu li uma matéria que me deixou meio assustado, assim, que são alguns relatos, daí era uma matéria sobre pessoas nos Estados Unidos, de pessoas que estão entrando em psicose devido à interação com essas interfaces de chat. Nossa. Porque essas interfaces de chat, elas têm uma tendência a confirmar o que você pensa. Então, ela não vai... Dá um pensamento ao contrário que é daquilo... E o que eu estou dizendo assim, é claro que se 2 mais 2 é 4, né? No passado elas podiam dizer 5, mas hoje em dia, né, elas vão dizer 4 e é 4. Mas existem questões nas nossas vidas que são mais subjetivas, não existe uma resposta exata, né? A resposta ela é meio nebulosa, assim. E dependendo da forma como você interage com essas ferramentas, você acaba reforçando as coisas que você pensa. E se esses pensamentos são negativos ou meio psicóticos de alguma forma, você vai entrar ali num looping de pensamento que vai ficar reforçando aquilo e você vai começar a pensar em algumas teorias da conspiração, que talvez você, né, tinha um caso na matéria que a pessoa achava que ela era um enviado divino que a inteligência artificial mandou. Então, essa pessoa começou a acreditar que ela representava a inteligência artificial na Terra. Nossa, assim, que neurose, né? Então, essa é uma coisa que eu acho que a gente precisa tomar um cuidado, assim, que foi aquilo que eu falei no bloco anterior. A gente tem a tecnologia, ela tem as utilidades e vamos usar ela, né, em nosso benefício. Mas dependendo de como você fica dependente dela, isso pode tirar de você outras habilidades que são importantes, como o de convívio social, né? Você colaborar com outras pessoas. Certo. E colaborar significa alguém vir e dizer para você que você está errado. E dado a complexidade do mundo em que a gente vive, muito provavelmente a gente está constantemente errado sobre muitas coisas, né? Então, se você está nesse ambiente onde a inteligência artificial e as redes sociais ficam reforçando determinados pensamentos, a gente começa a criar esse problema social de que, eu só converso com quem concorda comigo, né? E, cara, isso começa a criar situações na família e no trabalho também, né? Certo. O cara não tá... ele pensa que o contraditório, ele não quer viver com o contraditório, né? Sim. Essa é uma habilidade, assim... aprender a receber
uma mensagem que diz algo contrário do que você pensa, parar, refletir. É isso. Pô, será que eu tô errado mesmo? Essa é uma grande habilidade, eu acho, de... Né, nesse mundo que a gente vive hoje. Pô, eu quero ser um profissional do conhecimento bem-sucedido, ponderar se o que a outra pessoa faz mais sentido do que você está pensando é uma habilidade essencial. Claro. E muitas pessoas hoje não pensam nisso, né? Porque acham que o contraditório não... É verdade. Temos uma cultura meio diferente com relação a isso. Eu poderia falar, porque no bloco anterior você falou sobre o Fab Lab. Tem algum projeto interessante lá no Fab Lab que você gostaria de mencionar? A gente tem muitos projetos interessantes, né? Então, a galera está construindo umas coisas lá, mas relacionado ao nosso tema aqui, desde novembro do ano passado, a gente tem um grupo de estudantes que montaram alguns braços robóticos. Certo. Então, esses braços foram completamente feitos lá no laboratório, foram impressos nas impressoras 3D lá do laboratório. E eles foram criados para que a gente possa testar algoritmos de inteligência artificial nos braços. Então, agora o pessoal está ensinando os robôs a executarem algumas tarefas, né? Certo. Desde pegar um objeto de um determinado lugar e colocar em outro, né? Até coisas um pouco mais avançadas que a gente está explorando agora, como, por exemplo, dobrar toalhas. Dobrar uma toalha para um ser humano é algo trivial. Mas quando você pensa em todas as variáveis envolvidas em manipular um tecido, para uma máquina e para um sistema computacional, aquilo ali é extremamente complicado. Então, meio que no mercado, na academia, a gente tem dito assim que conseguir dobrar uma toalha é o que a gente chama de o Hello World, o Olá Mundo da inteligência artificial para a robótica. Para a robótica? Sim. Quantas linhas de programação dela, de código deu ali? Sendo bem sincero, tem muito poucas. Tem pouco, Tem poucas linhas. Tem muita biblioteca hoje, né? Muita biblioteca, mas tem poucas porque essa é uma questão interessante. Assim, a gente já tem robôs na indústria. Mas os robôs que a gente tem na indústria, eles são programados. Então você precisa que um ser humano vá lá e programe ele. Entendi. Esses robôs que o pessoal está desenvolvendo no Fab Lab, a gente não programa eles. A gente treina eles. Então, eu executo a tarefa, eu dobro o pano várias vezes, 50 vezes. E existem câmeras que estão capturando essas imagens e a gente, com base nessas informações, treina o robô para que ele execute aquela tarefa sozinho. Então, o robô não foi programado para essa tarefa. Ele foi treinado para. Usa uma rede neural daí? Isso, uma rede neural. Nossa, velho. Que legal. Muito interessante, muito interessante. Você também falou, na tua apresentação, lá da aula magna, sobre... É uma palavra que quando eu fazia meu doutorado lá, eu aprendi. Uma colega minha até usou isso na tese dela, que era serendipity, que era... na época até não existia essa palavra em português, serendipidade, que seria coisas que acontecem ao acaso. Isso. Né? Você poderia nos contar, assim, algum momento da tua vida que marcou a tua carreira, essa serendipidade, a serendipity na tua vida, na tua carreira profissional, claro? São eventos que acontecem afortunados. Então, como... É a sorte, isso, né? Isso. Mas essa ideia de serendipidade eu gostei muito, assim, porque ela explicou algumas coisas, né? E eu gosto de dizer, então, que a sorte, né, para quem é engenheiro, nem para quem é engenheiro, né? A gente aprende na escola, assim, a sorte ela é uma função diária, né? Então, o que significa ser uma função diária? Significa, eu tenho essa quantidade... Vou olhar para a câmera aqui para explicar, né? Eu tenho essa quantidade de sorte, né? Então, cara, eu consigo aumentar essa quantidade de sorte que eu tenho. Como é que eu faço isso, né? E uma das formas de fazer isso é se conectando com outras pessoas. Eu fui entender isso só depois de olhar para o meu passado e ver, como é que as coisas estão acontecendo? Que loucura. Peguei e abri uma empresa aqui, né? Então, o que aconteceu, assim? Para te dar um exemplo de serendipidade. Em 2016, a gente funda o Fab Lab Joinville. Ok. Né? Estavam lá na fundação
eu, o Diogo, que trabalhava comigo na época na mesma empresa, e um outro cara que se chama Rogers, né? A gente nunca tinha conhecido ele, ele apareceu lá porque ele se interessou pelo projeto do Fab Lab. Certo. Então o projeto vai evoluindo, o Diogo e eu temos a ideia de montar a empresa, e nesse convívio do Fab Lab, um dia o Rogers vira pra gente: posso vender vocês? Alguns meses depois ele veio a se tornar sócio da empresa. Então, o que foi muito bom, porque a gente éramos 2 programadores e entendíamos muito pouco de vendas. Ele era um cara mais velho. Ele é um cara na época, com mais experiência em vendas, assim, um vendedor fenomenal. E daí, né? Então, cara, se eu não tivesse me envolvido num projeto voluntário que deu muito trabalho para construir, eu não teria me conectar com várias pessoas. A primeira coisa é, talvez não tivesse tido a ideia de montar a empresa, porque a ideia da empresa veio do contato com as pessoas que a gente conheceu ali também no projeto. Não teria conhecido um dos meus sócios, né? Então, eu acredito muito nisso, assim, se você tem a possibilidade de frequentar eventos, de frequentar espaços, né? Associações, grupos de interesse, grupos acadêmicos, né? Qualquer tipo de grupo, qualquer movimento de pessoas, né? Assim, é claro que a gente não deve buscar essas coisas porque a gente está querendo tirar um ganho. Porque se você vai querendo tirar um ganho, na verdade, você pode ser que tenha o oposto, assim, né? As pessoas acabam até... Putz, essa pessoa é interesseira, tal, né? Você tem que ir para os lugares querendo oferecer alguma coisa. Pô, eu quero contribuir, né? Isso. E daí você vai criando essas relações de amizades e de interesses em comum e, eventualmente, você troca uma ideia, alguém fala alguma coisa que te desperta uma ideia que você não tinha pensado ainda, você conhece um possível sócio. Isso. Muitos dos funcionários que trabalharam com a gente também a gente conheceu dessa forma, fazendo projetos voluntários. Entendi. Qual é a tua visão sobre o equilíbrio, né? Claro, porque, você mesmo disse que quando tá lá, por exemplo, eu acredito que aqui você deve ter isso também, uma vida intensa de trabalho, e a nossa profissão é uma área cognitiva, né? A gente precisa muito trabalhar com a mente. Qual a tua visão entre o equilíbrio a vida pessoal que a gente tem e o trabalho, principalmente nesse tipo de profissão? Sim. Eu acho que não existe uma divisão fácil da vida profissional e pessoal, né? Por quê? Dado que esse é um trabalho de conhecimento, ele está dentro da nossa cabeça, né? Então, quando você trabalha na fábrica, né, toca o sino, você sai e, cara, aquela máquina virou responsabilidade da pessoa que vem em seguida e você vai para casa. Certo. Né? No nosso trabalho, você pode até definir os horários. E eu tenho horários bem definidos para trabalhar, né? Eu evito trabalhar longas horas. Mas, assim, o fato de eu ter um horário definido para fechar o notebook não muda o fato de que o problema está dentro da minha cabeça. Né? Então, não só o problema, o chefe está dentro da minha cabeça. Porque, querendo ou não, quando você é um trabalhador do conhecimento, você está tomando decisões. E você coloca a cobrança em você mesmo. Essa é uma coisa que as pessoas não se dão muito conta, assim, né? Então, você está saindo do trabalho, mas você às vezes está levando o chefe dentro da sua cabeça. Então, definitivamente, assim, quando a gente fala, né, balanço vida pessoal, trabalho, eu acho que é algo muito difícil, né? Mas... E é algo que a gente tem que tentar conciliar, né? Então, hoje em dia, pelo menos na área de computação, tem muita questão do trabalho remoto, trabalhar de casa. Então, uma coisa que eu penso é o seguinte, né? Cara, já que o trabalho está constantemente infiltrando minha vida pessoal, né? Você está lá tomando banho e de repente vem um negócio de trabalho na cabeça. A vida pessoal também, né? Ela pode infiltrar o trabalho, né? Essas duas coisas, elas estão meio misturadas, assim. Então, meio que o trabalho remoto e trabalhar de casa está relacionado com isso, né? Então, tentando conciliar essas coisas, né? Mas, dado que o nosso trabalho ele é muito cognitivo, o que eu recomendaria, assim, para todo mundo é buscar fazer alguma atividade física, né? Isso. Cuidar com alimentação, né? Aquelas dicas básicas de sempre, assim.
para tentar aterrar um pouco, assim, né? Sair do digital. Entendi. Né? As pessoas... Ser mais analógico. Ser mais analógico, né? É. Estou construindo minha casa agora, daí os arquitetos perguntaram, você quer ter Alexa, quer controlar as luzes com tomadas inteligentes? Eu falei, eu não quero nada inteligente. eu quero porque justamente, né, eu tô mais de 8 horas ali por dia conectado no digital, isso. Então, né, no meu tempo dentro de casa, eu quero ter essa desconexão, né, também. Entendi. Ok, e se... Pensa agora assim, se você pudesse voltar 10 anos para trás, que conselho você daria para você mesmo? Qual seria esse conselho? Perguntinha... Cara, é difícil, assim. Olha, existem essas ondas de tecnologia, né? Então, cara, eu já passei por várias delas e eu já passei pela desilusão de várias delas, Entendi. né? Mas, né? Então, assim, eu sempre fui muito de, alguma coisa está saindo, ir lá aprender aquela coisa, entender, né? Às vezes não necessariamente usar, não dá para usar tudo o que a gente aprende, né? Mas me tornando um empreendedor, né? Olhando para o mercado, eu acabei focando mais no que o mercado demandava de mim, assim. Certo. E acabei deixando um pouco de lado, por exemplo, estudar mais inteligência artificial, que é algo que eu tenho feito agora. Então, certo. Eu diria pro Alan assim, cara, vale a pena manter um pezinho nisso, que é algo que você gosta de fazer. Entendi. Esse é o ponto. Tá. Eu acabei abandonando coisas que eu gostava muito de fazer, porque eu estava muito preocupado em atender demandas do mercado, ou seja, demandas de outras pessoas. Entendi. Né? Então, hoje em dia, é algo que eu tenho tentado manter o balanço, assim, né? O que é importante para o mercado, aquilo que entrega valor, mas também continuar fazendo coisas que não têm valor para o mercado, mas que eu me divirto fazendo. Óbvio. Né? Então, acho que eu diria, continua se divertindo com aquilo que te interessa, não abandona. Boa. Bom, vamos encerrar. Terminamos o nosso podcast. Eu queria agradecer, Alan, muito obrigado pela tua participação aqui. Eu acredito que foi uma conversa muito esclarecedora. Acredito que você deve ter gostado aí, tá? Então, nos vemos no próximo episódio. Mais uma vez, obrigado, Alan, tá? Valeu, professor, pelo convite. Valeu, pessoal, aí pela companhia e oportunidade. Então, tchau. Um abraço.